Olá pessoal, hoje daremos sequência ao nosso raciocínio, que está relacionado ao seu hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro, inteligência consciente e inconsciente, razão e emoção. Se faz necessário, na realidade, reforçar esse tema, devido à importância que é a compreensão de nós, seres humanos, sobre essas inteligências. Porque isso, com certeza, o ser humano que tem uma compreensão a mais aprofundada possível, principalmente nessa razão e emoção, com certeza as suas probabilidades de conquista se multiplicam. Porque o ser que consegue só por um lado, consegue coisas só com uma estrutura, ela também é instável. E vocês vão perceber que é muito difícil você ter a satisfação naquilo. Você consegue, tem pessoas que conseguem só com a razão, por exemplo, eles ficam muito, são pessoas muito amarguradas, muito tensas, muito sisudos. Tem uns caras que são muito sisudos, cara, só razão, só age com a razão, e não tem emoção naquilo. Então a emoção, vocês vão perceber que ela faz parte da nossa vida. E eu sei que consegue equilibrar razão e emoção, aí, meu amigo, pode ter certeza que você vai colher muitos frutos bons com aquilo. E eu vou começar o raciocínio dando a ideia sobre um tema, na realidade, que é sobre um ditado popular que eu acho que cabe bem nesse momento. Tem um ditado que afirma que é muito melhor, que é muito fácil, muito simples você se deitar e fazer um filho, mas você levantar e ser um pai, aí é que a complexidade pega. E é uma realidade. Você pode observar no dia de hoje que a maioria dos pais não estão preparados para ser pai. Eles são pais porque a nossa estrutura biológica permite, porque Deus permite, então são pais, mas a maioria despreparados. E não porque não querem ensinar, querem educar, mas muitas vezes até a própria criação deles já foi uma criação que não foi muito certa devido à preparação dos próprios pais, que também queriam o melhor para os filhos, mas, no entanto, não tinham aquele embasamento apropriado como conduzir. A maioria dos pais, dos pais de vocês, dos pais que existem hoje com as crianças pequenas, ou geralmente ou dá demais, ou dá de menos, ou libera demais, ou prende demais, alguma coisa assim. Sempre é de mais ou de menos. Então não há o equilíbrio e aí acaba atrapalhando. O que nós queremos fazer aqui é fazer com que essas referências que nós estamos te dando te dê ideia de como conduzir. Não é ensinar, não é educar. Eu não estou dando aqui, nós não estamos na realidade te dando aqui tipo uma regra de educação. Não, cada um tem a sua forma de educar, mas são referências que você pode utilizar que vai auxiliar você. Porque tem muitos pais que deixam seus filhos nas escolas achando que as escolas vão educar seus filhos para fugir daquela responsabilidade. Isso não existe. Observe bem um detalhe. Escola escolariza. Os pais criam e os amigos educam. Se você fazer uma meditação a respeito do que eu falei aqui agora, você vai perceber que as escolas escolarizam. Elas passam aqueles conhecimentos que estão relacionados às ciências, ou seja, da área humana, da exata, que é matemática, física, química, português, geografia. Então a escola passa esses conhecimentos, essa escolarização. Os pais criam, eles dão a roupa, eles dão o alimento, então eles fazem o que tem que fazer. E os amigos educam. Se você quer ser um pai que eduque, e se você quer ser um professor e educar, você tem que ser amigo. Então o pai que é amigo do filho, ele educa. Aquele que não é amigo é aquele que simplesmente usa a razão. O que é a maioria? Aí que entra esse tema que estamos abordando hoje, sobre razão e emoção. Se você utilizar só a razão, você não educa, porque quando você utiliza a razão, você invade muitas vezes a privacidade do ser. E o ser que tem uma privacidade invadida, ele se fecha para o mundo, ele se fecha para as coisas. Então você pode falar assim, poxa, mas é o meu filho, eu tenho direito. Ninguém tem o direito de invadir a privacidade de ninguém, principalmente a privacidade psíquica daquele ser. E quando você fere, você está invadindo a privacidade. Um exemplo disso. E quando você age só a razão, você fere. Um exemplo disso. Preste atenção. Vamos supor que você solicite para o teu filho uma limpeza lá na sala da sua casa. Uma coisa comum, para dar um exemplo para você refletir sobre isso. O seu filho vai e promove aquela limpeza, executa. No entanto, você chega lá e você vai verificar que ele deixou sujo, deixou a estante suja. Aí você vai chegar lá
O que a maioria dos pais, dos educadores, das autoridades em casa fazem? Eles já chegam de cara reprimindo aquela pessoa. Fala, puxa, já te falei 10 vezes para você fazer isso. Ainda você continua a fazer, olha a sujeira que está essa estante. E tal, mais ou menos por aí. O que você fez quando você teve essa ação? Você está invadindo a privacidade dele, você oprimiu ele. Você falou para ele o que ele não fez, mas você não viu o que ele fez. Olha só, você está agindo só com a razão, não com a emoção. Observe uma outra situação, uma situação que você poderia trabalhar na emoção dele, para ter um aproveitamento. Se você chegasse lá e olhasse, você viu que ficou alguma coisa anormal, que não ficou certa, você falasse, puxa bebê, hoje você limpou legal, achei legal como que você arrumou as canetas na estante, achei legal o jeito que você fez, que ajeitou o sofá, como está arrumado, tal. Bom, enfim, se você primeiro elogiar o ser, quando você elogia, ele abre a mente para receber informações. Elogiar, você trabalha no emocional, ele se sente bem com aquilo. Se coloque você no lugar dele. Quando você recebe um elogio, você se sente bem, um elogio honesto, um elogio sincero, não uma puxação de saco, não uma coisa falsa, um elogio honesto. Quando você recebe um elogio, você se sente bem, e você pode ver que a sua mente abre para ouvir aquela pessoa. Aí o que vir depois pode vir uma correção posteriormente. Aquela correção, ela vai ser bem recebida se ela for utilizado palavras suaves, sem agressão, uma correção construtiva. Tipo, no entanto, bebê, você fez bem legal, ficou legal o que você ajeitou. No entanto, novamente, essa estante não ficou legal, entendeu? Então, na próxima vez, com uma sequência, faça isso aqui. Você mostra como que ele vai fazer aquilo. O que eu quero te dar uma ideia, o que a gente está procurando fazer aqui, é que você veja a importância que é você trabalhar com razão e emoção, num ato simples. Se você usar só a razão, você vai ferir. Você vai adentrar na intimidade daquele ser, lá na mente dele, e ele vai ficar magoado contigo. Agora, se você usa a emoção para elevar o ser, e depois você vem com uma correção construtiva, aquele ser vai ver você como um amigo. Ele não vai ver você como alguém lá que quer te punir o tempo inteiro. Ele vai ver você como um amigo e como alguém que quer ver você crescer e quer estar melhor a cada dia. E assim nós conseguimos trabalhar emoção e razão em coisas simples. Então é importante que a gente tenha uma compreensão disso, senão a gente vive ferindo. E outro detalhe importante, tudo o que você aprende na sua vida, que você aprende só com um lado do teu cérebro, só com o hemisfério esquerdo, que seria a razão, por exemplo, com o tempo ela entra no esquecimento. A maioria das coisas que é passada nas escolas utilizando o ensino tradicional, você pode perceber que você esquece com o decorrer do tempo, porque não é provocada a emoção, não existe a estrutura emocional, pouco é trabalhada. Por isso que nós damos muito ênfase aqui quanto à emoção, tipo, vibre quando se acerta alguma coisa, quando se faz alguma coisa. Quando você começa a provocar emoção dentro de você, você começa a registrar o conhecimento por dentro. Olha só, o que você aprende nas escolas tradicionais, você esquece a maioria. Aí, o que você mais pratica no dia a dia é que você vai registrar. Mas o que você aprende utilizando razão e emoção, utilizando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, inteligência consciente e inconsciente, você nunca mais esquece. E um exemplo disso é você andar de bicicleta, é você nadar. Olha só quando você andou de bicicleta. Quando você andou de bicicleta pela primeira vez, você teve aquele medo, observa bem, você andou, desequilibrou, você teve o medo, você teve a sensação que você cairia. Aquela sensação foi um medo que você teve, aquele medo é emocional. E você tentou de novo, pedalou, tentou, desequilibrou, caiu ou quase caiu, de repente você andou. Você usou razão e emoção para você aprender de bicicleta, você nunca mais esquece, você fica 20 anos sem andar, você vai andar e anda. Quando você vai nadar, mesma coisa, você teve medo, mexeu com o seu emocional, você sabia que a sua vida estava em risco. Quando a sua vida está em risco, você aprende, você fica bom com aquilo, quando você bota para aprender. Então, você ficou com medo de se afogar, engolir uns goles de água, mas de repente você aprendeu a nadar, e você nunca mais esquece. Então, tudo que você for fazer na sua vida, se você conseguir trabalhar com os dois lados do teu cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, com certeza ele se perpetua, aquele conhecimento se perpetua em você. Você pode observar que o que nós procuramos fazer aqui é praticamente isso, é utilizar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Uma das coisas muito importantes
que tem algumas escolas que utilizam, também é utilizar a inteligência visual, auditiva e a sinestésica. É uma inteligência legal que nós utilizamos aqui. Visual é porque você aprende quando você está vendo. Auditiva, você aprende quando você está ouvindo. E a sinestésica não é ou você praticar, mas é quase isso, é você unir duas inteligências, unir duas coisas e trabalhar ela. Então você pode ver que nós procuramos fazer isso aqui. E a prática, e nós procuramos seguir um padrão que eu acho que eu acredito que é o que mais predomina na aprendizagem, que é você fazer. Porque o ser humano ele aprende fazendo. Nós temos que praticar, nós temos que estudar e ter teorias de coisas. Mas a teoria ela tem que se manifestar na prática. Aí você aprende. Então nós procuramos usar essas ideias. Mas hoje o objetivo hoje é te dar uma ideia sobre razão e emoção, inteligência consciente e inconsciente, reforçar isso. Eu acredito que nós conseguimos te passar alguma referência de como que você pode até aplicar isso e da importância que é razão e emoção. E se você quiser concretizar coisas, trabalhe com essas duas inteligências, para você ver como que o sistema muda na sua vida. As suas conquistas serão superiores e com certeza você vai ter mais felicidade, mais harmonia em tudo que você fazer, certo? E hoje fechou.